Fala galera, bora resolver mais uma questão do Enem PPL de 2023. Essa é a 179 do Caderno Azul. Deixa seu like aqui antes da gente ir para a resolução, se inscreve no canal e vamos lá. Em uma sala escura, há um ponto luminoso a mais de 3 metros de distância de uma parede e um disco pendurado, paralelo à parede, entre ela e o ponto luminoso. O disco encontra-se a 1 metro de distância do ponto luminoso, fazendo uma sombra S1 em formato de círculo na parede. Então, essa primeira sombra aqui, dessa primeira situação, é S1. É a primeira sombra. Tanto o disco quanto a sombra tem formato circular. Esse disco ele é afastado, então ele estava aqui, né? Ele veio para cá, aqui para frente, ó. Estava aqui, foi para frente. E com isso a sombra mudou, né, gente? Quando você anda 2 metros para frente, essa sombra muda. Estava então 1 metro, agora está a 3 metros do ponto luminoso, porque ele foi afastado 2 metros. E aí fez uma nova sombra, S2. E aí o exercício pergunta a razão entre essas duas áreas, a área da sombra 1 e a área da sombra 2. Na primeira situação, a gente pode aqui pensar numa proporcionalidade que nos dá a informação de que o disco, que tem um raio R minúsculo, dividido ali pela distância que ele está do ponto luminoso, vai ser igual ao raio da sombra dividido pela distância que ela está do ponto luminoso, que ali é x. Ou seja, o raio da sombra 1, vamos colocar aqui, o raio da sombra 1, ele vai ser x vezes r. X vezes a distância, né, vezes o raio da circunferência menor. Isso a gente tira da primeira situação. Utilizando um raciocínio parecido aqui nessa segunda figura, né, a uma distância de 3, nós temos ali o raio do mesmo disco. Isso vai ser igual ao raio da sombra 2 dividido pela distância x. Multiplicando cruzado aqui, 3 vezes o raio da sombra 2 é igual a xr. Então aqui a gente está vendo nitidamente na figura, no que a gente chegou na verdade, que o raio da sombra 1, que era xr, é igual a 3 vezes o raio da sombra 2. Então, o raio da sombra 2 é 3 vezes maior. Também é igual a xr. Se o raio é 3 vezes maior, a gente lembrando da fórmula da área da circunferência, né? Que é π vezes r ao quadrado. Quando a gente fizer a razão entre esses dois, esse 3 vezes a mais aqui que o raio, ele é quando a gente elevar ao quadrado, já que ele é o raio aqui, 3 ao quadrado é 9. Então, o valor, a gente poderia fazer a área de um, dividir pela área do outro, mas no fim das contas, um monte de coisa ia cortar e a resposta seria 9. Né? Só percebendo que o fato do raio ser 3 vezes maior, como a gente está falando de área, isso fica ao quadrado. Mas também existe a possibilidade de escrever essas áreas aqui. Né? Então, vamos fazer para ficar ainda mais claro. A área 1 seria com o raio da sombra 1, obviamente. Então, ficaria π, o raio da sombra 1 ao quadrado, πr ao quadrado. O raio da sombra 2 aqui, ó, ele seria xr sobre 3. Então, como o raio da sombra 1 é xr, vou colocar aqui xr também. Então, fica xr ao quadrado. E aqui o raio da sombra 2, como ele é xr sobre 3, fica xr sobre 3 ao quadrado também. O π vai cortar. Isso aqui fica xr ao quadrado, ou x ao quadrado, r ao quadrado. Aqui fica x ao quadrado, r ao quadrado sobre 9. Mantendo a primeira e multiplicando pelo inverso da segunda, vai acabar cancelando isso aqui e sobra o 9 ali que a gente gostaria, que é a letra E de Eu Amo Estudar Matemática. Quer se preparar para o Enem com questões e raciocínios voltados somente para a prova? Se inscreve no nosso preparatório, o link está aqui na descrição.